Opa, boa noite, Pamela, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Tudo bem, graças a Deus. Queria que você começasse já se apresentando, Pamela, para o público que não te conhece ainda. Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. Boa noite, Diego. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Bem, meu nome é Pamela, eu sou colunista aqui do Pensando Direita. Eu espero que você já tenha lido algum artigo meu. Se não fez, não perdeu a oportunidade, ainda está a tempo de você ler sim. Estou tendo a oportunidade de contribuir com esse blog, de disseminar o pensamento de direito, o pensamento conservador, que é o que eu acredito e defendo. É, eu me chamo Pamela, sou advogada, eu sou pós-graduada em Direito Civil e Direito Processual Civil, sou pós-graduanda em Direito Eleitoral, também sou graduanda em Teologia e estou aqui para contribuir e que essa conversa dessa noite seja uma conversa bem legal. Pronto, show de bola. Pamela, essa semana ela foi bastante movimentada, como tem sido as outras semanas anteriores também. A gente começou basicamente com novos mandados de busca e apreensão na moradia de bolsonaristas, né? Militantes e jornalistas, como é o caso de Alan dos Santos, Terça Livre. E esse inquérito foi o de investigação de possíveis atos antidemocráticos, né, que na verdade eles estão se referindo a meras manifestações bolsonaristas, e eles querem investigar, entre aspas, a estrutura por trás desses atos antidemocráticos. Como você vê essa intimidação em cima de bolsonaristas, que são a base política do presidente Bolsonaro, e você acha que é constitucional? Você acha que está correto ou é um absurdo? Como é que você vê isso? Verdade, Diego. Eu acho que essa semana foi uma semana muito tensa. Eu acho que eu não me recordo da República ter passado um momento tão difícil. E eu digo isso não apenas como conservadora, mas como jurista. Eu até já escrevi no blog sobre isso. Eu acredito que esse inquérito é terminantemente inconstitucional. E não é inconstitucional pelo fato de estar investigando bolsonaristas ou pessoas ligadas ao presidente. É inconstitucional por meios, formas. Essa semana foi complicada porque a gente viu esse episódio, né, acho que 22 ou 21 mandatos de busca e apreensão na casa de apoiadores do presidente, na casa de jornalistas. A folha política foi fechada, né, uma estrutura de jornal. Acho que nem no tempo da ditadura militar, censura, que as pessoas falam tanto, aconteceu isso. A gente viu quebras de sigilo bancário dos deputados, é uma imunidade parlamentar que não tem sido respeitada. A gente viu o STF julgando, né? Eu acho que todo mundo ouviu isso, dizendo assim, que se esse inquérito fosse constitucional, não precisaria ser julgada a sua constitucionalidade. Então, foi a plenário e os 11 ministros, na verdade 10, né, o presidente não vota, apenas um, que foi o Marco Aurélio de Mello, disse não, esse inquérito não é constitucional e usou a expressão o fim não justifica os meios. Mas no Brasil, o que, é que a gente está vendo? Os fins justificam os meios e ainda dá meios para justificar o fim. Então, o que eu vejo, como jurista, como cidadã, também posso opinar, eu vejo um STF completamente avançado em relação à sua competência. Eu vejo um desrespeito, não existe harmonia entre os poderes, e por incrível que pareça, essa harmonia não está sendo quebrada pelo executivo, mas o judiciário está avançando. Vimos uma Polícia Federal que está incomodada com as coisas estão acontecendo. Uma delegada se manifestou e disse: ó, ministro, isso aqui não está dando, está errado, isso aqui está sendo oneroso demais, não está tendo direcionamento, isso está afrontando os poderes, está desestabilizando os poderes. Então, a partir do momento que o inquérito começa a perseguir pessoas apenas por questões de opinião, apenas por questões de ser ligado ou não a um presidente, a um determinado grupo político, segmento político, uma delegada da Polícia Federal dizia assim: peraí, ministro, tá muito, porque todos os meios foram excedidos. O que a gente está vendo?
a gente tá vendo são arbitrariedade, Diego. A gente tá vendo, por exemplo, o Alan da Terça Livre, né? Ele teve a sua casa invadida já 2 vezes pela Polícia Federal. Ele já foi alvo de busca e apreensão 2 vezes. Então, assim, se foi 1 vez e vai 2 vezes, é porque não achou, sabe? E assim, a gente não tem problema nenhum das coisas serem investigadas. Eu acho que se tem um pessoal que preza pela transparência, somos nós. Mas aqui, nesse país, existe algo chamado um Estado de Direito. A gente não vive um estado de exceção, pelo menos constitucionalmente falando. Eu não sei o que está acontecendo. Mas, realmente, Diego, eu acredito muito na inconstitucionalidade desse inquérito. Eu tô vendo, assim, não precisa ser muita coisa para ver as arbitrariedades. Hoje, pela madrugada, eu vi que o Rogério Greco, quem é advogado aí ou estuda direito, conhece e sabe que ele é um criminalista, um penalista, assim, um cara... Eu estudei pelos livros dele e ele emitiu uma nota, na verdade, um teor de artigo dizendo tudo que estava acontecendo. Por exemplo, a ministra Carmen Lúcia, ela negou, né, o habeas corpus da Sarah Winter. E ela está sendo uma presa política, porque não aceitaram a questão do crime de segurança nacional, foi rebaixado a tipificação para uma contravenção penal, injúria, né, calúnia, isso já está previsto no Código Penal. Então, qualquer cidadão, você, se sente injuriado, caluniado, você pode ir nos meios legais para isso, mas a mulher continua presa num presídio por causa de ter dito coisas que um juiz, um ministro, não se achou elogiado. Então, isso assim, ele disse assim, no artigo dele, ele falou que o Brasil está enfrentando de fato, a gente caminha para um estado de exceção. A gente caminha para uma ditadura do judiciário, uma ditadura togada. E a gente, contra isso, é muito difícil. Diego, eu te pergunto, se o STF te condena, você vai recorrer a quem? Pois é, não tem a É a recorrer. última Uma instância. verdadeira juristocracia, né? O nome disso. Então, é isso que a gente está vivendo. São pessoas sendo perseguidas pelo simples fato de pensarem diferente do sistema. E isso é muito complicado. E eu acho que as pessoas, eu quero dizer, eu sei que aqui a maioria das pessoas são de direita, é um blog conservador, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que leem os nossos artigos, assistem as nossas lives e não são conservadores. Podem ter de centro, pode ser de esquerda, mas eu quero dizer para você que se você for de fato uma pessoa que defende a democracia, ainda que você não seja eleitor do presidente, ainda que você não seja alvo de busca e apreensão, ainda que você não seja ameaçado, mas isso também vai te prejudicar, porque vai chegar em você. Porque quando o pilar da democracia é a liberdade. É a liberdade. Então, alguém disse que o pilar, a liberdade de expressão é a mãe de todas as outras liberdades. Então, quando a gente tem esse cerceamento, todo o ordenamento jurídico está correndo risco. Então, todo mundo que faz parte disso aqui, desse país, está correndo risco do que está acontecendo. Sim. E os militares, Pamela, você acha que eles, digamos, poderiam intervir em um caso insustentável como esse? Você acha que existe atmosfera política para isso? E você acha que existe embasamento constitucional para isso também? Bem, as pessoas precisam entender que quando se defende uma intervenção, não é uma intervenção militar. Eu coaduno do pensamento do Dr. Ives Gandhi. Ele fala exatamente do artigo 142, da possibilidade da sua aplicabilidade em relação a os militares, as Forças Armadas, serem um poder moderador. Ou seja, quando existe um conflito entre os poderes, as Forças Armadas seriam o poder balizador, que organizaria esse Estado democrático de direito, que por alguma razão alguém infringiu ou alguém tentou desestabilizar. As Forças Armadas fariam esse papel de moderação e logo após tudo ficaria no lugar. A gente não defende... Peraí, a gente não quer fechar Congresso. A gente não quer fechar STF. A gente quer que os ministros do STF, de fato, sejam os guardiãos da Constituição. A gente quer que o Congresso Nacional, Poder Legislativo, ele funcione na sua plenitude. E a gente quer que o Executivo funcione na sua plenitude. Isso é a harmonia dos poderes. Agora, o Executivo está de mãos atadas, sem poder governar. O Judiciário governando na base da canetada, dos decretos, e
todo mundo assistindo isso. Então, assim, a meu ver, existe uma torcida, sim, para que as Forças Armadas, de alguma forma, se posicionem. Mas eu, de antemão, digo que eu não sou a favor de uma intervenção militar, mas eu sou a favor da aplicabilidade, sim, do artigo 142. Se as coisas continuarem avançando desse jeito. Porque quando a gente defende aquilo que está na Constituição, a gente está sendo constitucional. Então, se não existisse a possibilidade de ser aplicado o artigo 142, ele não estaria na Constituição. Eu aprendi na faculdade, quando entrei na UFPB, eu tinha 17 anos. Então, eu aprendi desde muito cedo que a Constituição tem todos os remédios. Nós temos todos os remédios descritos na Carta Magna de 1988. Então, se lá está descrito que o artigo 142 pode ser aplicado no caso de uma interferência ou uma instabilidade entre os poderes, por que não, Diego? Deixar as coisas avançarem. A gente tem um exemplo aqui muito claro da Venezuela, do que está acontecendo na própria Argentina. A Argentina caminha para o que está acontecendo assim, na Venezuela. Então, a gente precisa aprender com os erros. Então, eu, às vezes, espero isso dos militares, de verdade. Essa semana houve uma nota, né, Diego, meio enérgica. Alguns setores Militares da reserva. subiram, os da reserva subiram um pouco o tom. Existe, assim, uma defesa meio que ainda não muito clara, mas isso já tem subido um pouco o tom, porque a gente daqui a pouco vai falar sobre outras coisas, mas essa semana, assim, foi assim, a gente viu tudo que a gente nunca viu na República. Nunca. A gente viu pessoas sendo presas, pessoas com busca e apreensão, jornais sendo fechados, habeas corpus sendo negado sem embasamento jurídico nenhum. A gente viu quase um exilado político, né? Que foi o ministro, o Abraham. Então, assim, eu não sei o que é que eles estão esperando que aconteça, mas eu acredito que as coisas precisam ser restabelecidas. E quando eu digo restabelecidas, é sobre democracia, é sobre liberdade, é sobre harmonia de poderes. Não é sobre ditadura e canhão na rua e todo mundo... Não, não é isso. É sobre aquilo que a gente suou para conquistar e tudo aquilo que a gente mais preza, que é a Constituição e a nossa democracia. Sim, e já pegando o gancho da questão do ministro Abraham, Pamela, que tem tudo a ver com essa situação nebulosa que a gente está passando, né? Interferência de poderes, o judiciário não deixa o executivo governar, o legislativo faz uma dificuldade imensa, e o ministro, o ex-ministro agora da Educação, Abraham Weintraub, ele foi uma vítima clara disso, porque ele, numa reunião privada, falou a opinião dele, um pouco exaltada, um pouco excessiva, mas algo espontâneo, que não era dito em público. Falou que se dependesse dele, ele mandaria prender, entre aspas, os vagabundos do Supremo. Essa reunião era privada. Ela foi revelada por causa de uma acusação do ex-ministro Sérgio Moro de que Bolsonaro estaria interferindo politicamente na PF de forma indevida, sendo que não houve nenhuma evidência disso e acabou respingando em alguém que não tinha nada a ver, que era o ministro da Educação. Então, exatamente, ele basicamente teve que sair do cargo para não ser preso, porque o STF iria julgar essa situação e muito provavelmente o condenaria. Se ele e enquadrá-lo saísse... no crime de segurança nacional, né? Que a pena mínima é de 30 anos, somente. Exato. Então ele teve que sair, vai agora para o Banco Mundial, ser diretor de lá. Como é que você viu essa saída dele, Pamela? Inserindo ela no contexto nebuloso que a gente está vivendo entre os poderes da República. Diego, eu ratifico o que eu estava dizendo ainda agora. Na verdade, essa semana foi uma semana muito difícil. Então, foram vários acontecimentos de entristecer qualquer democrata. E eu recebi com muita tristeza, não pelo fato de ser um ministro bolsonarista e conservador, não é só por isso. É porque criaram-se ilações criminosas contra alguém que realmente só disse a sua opinião. A gente não viu um ministro sendo exonerado por desvio de conduta, por corrupção, por qualquer outra conduta que não tenha sido dizer a sua opinião. Ele apenas, como você bem explicou, numa reunião fechada, particular, onde vários outros ministros estavam presentes, que não ia ser vinculada em lugar algum, infelizmente,
pela tentativa de Sérgio Moro provar que está certo acima de qualquer coisa. E o STF errou também quando divulgou a parte que não era necessária, na verdade. A defesa do presidente queria, a AGU, né, a Advocacia Geral da União, queria exatamente isso, que poderia ser divulgada a reunião, mas apenas nas partes que interessavam ao processo, e não toda a reunião. Então, isso acabou sendo publicizado. O ministro, de fato, estava exaltado, mas era uma reunião ministerial. O Brasil sob uma tensão. É impossível você dizer que qualquer líder neste país, nesse momento, não esteja sob tensão. Nós estamos num momento de pandemia. Nós estamos num momento que a economia está praticamente colapsada. Nós temos um sistema de saúde que não colapsou pela ingerência, ainda que o STF tenha tentado de todas as formas não deixar, mas a ingerência do governo federal nesse país não fez com que não colapsasse. A prova disso é que na Paraíba a gente chegou perto de colapsar, mas todo o abastecimento que o governo federal mandou para cá não colapsou, graças a Deus por isso. Mas a gente tem um governo completamente sob pressão. Então, naquela semana, a gente precisa relembrar disso. Eram pessoas que estavam sendo presas, agredidas, pais de família, trabalhadores que estavam saindo de casa para trabalhar e as prisões estavam acontecendo de forma arbitrária em todo o país. Então, a gente via o governo federal tentando trabalhar e o STF barrando, dizendo que não, quem manda é prefeito, quem manda é governador, quem manda é não sei quem manda não sei quem. Então, todo um aparato de tensão, uma reunião de tensão. Quem nunca teve uma reunião de trabalho estressante? Porque eu já tive. Quem nunca teve uma reunião familiar que as pessoas se exaltam? Todo mundo. Agora, uma coisa é ser publicizado. E o cara só falou, aqueles vagabundos. Gente, vamos deixar de ser hipócrita. Porque se todo mundo que chamou alguém de vagabundo fosse preso, não existia mais cadeia nenhuma nesse país para caber tanta gente. Crime de opinião. Você chamar alguém... Diego, se eu te chamar de vagabundo, existe um remédio jurídico para isso. Desculpa. Se você não aceitar a desculpa, me processa. Calúnia, injúria, difamação, o que tu quiser. Agora, pelo amor de Deus, existe reparação civil para isso. Existe tanta coisa. Agora, prender um cara ou enquadrá-lo na lei de segurança nacional por causa disso. Não, eu aprendi que existe um princípio no direito que é o princípio da preponderância. Existe um princípio de equidade. Alguém ser enquadrado como um terrorista, porque só quem ainda se enquadra em crime de segurança nacional são terroristas. Sabe o califado islâmico? Aquele povo que corta a cabeça dos coptas, que são os cristãos egípcios, exatamente. Estão comparando o ministro da Educação, o ex-ministro, né, a um terrorista. Porque ele falou, se depender de mim, aqueles vagabundos estariam presos. No caso, eles estavam falando que os vagabundos eram os ministros do STF. Então, o que a gente vê é um absurdo. E o pior é que o cara sai do Brasil, não porque estava fugido, porque não existe mandado de prisão. Não existe mandado de busca e apreensão. Não existe nada. Existe um julgamento do STF que não o retirou do inquérito da ele relatou no seu Twitter que pessoas estavam ameaçando de morte os seus filhos, a sua esposa, a sua própria vida. Ele não saiu fugido, não. Ele saiu para não morrer. E a gente vê, por exemplo, teve um senador que pediu que a Câmara dos Deputados apreendesse o passaporte dele para ele não poder sair. Assim, eu não sei qual é a preponderância que o pessoal está usando, porque eu vi o que eu vejo é uma torcida de fato para derrubar o presidente, isso é muito lógico, mas as pessoas não estão entendendo que um dia somos nós, mas outro dia são eles. Eu vi o Estadão, na verdade, um colunista do Estadão abrindo os olhos e dizendo, peraí, esse inquérito está passando de todos os limites. Então, quando a grande mídia começar a entender que eles ajudaram a alimentar o monstro, aí eu quero saber o que vai acontecer. Mas eu, resumindo, Diego, eu realmente fiquei muito triste. As pessoas podem não concordar com o Abraham, as pessoas podem não gostar da sua gestão no MEC, que isso é muito normal. Ninguém aqui é unanimidade, ninguém é obrigado a gostar de ninguém é obrigado a gostar do trabalho de ninguém. Mas uma coisa
que eu e você precisamos é não sermos hipócritas. Porque o que está acontecendo não é jurídico, não é correto. Nem com ninguém, nem alguém do lado do presidente, nem contra o presidente. Uma pessoa não pode ser comparada a um terrorista por ter dito a sua opinião. E isso, assim, em lugar nenhum do mundo pode ser tolerado. Quando eu digo lugar nenhum do mundo, que defenda uma democracia. Sim, inclusive o Abraham, ele já tinha sido intimidado por uma possível acusação de racismo, diga aí, racismo, porque ele fez um Racismo. comentário no Twitter com a charge do Maurício de Souza, dizendo que a China possivelmente se beneficiou da pandemia. Ou seja, é um absurdo atrás do outro para tentar abafar os outsiders, né? Aqueles que são antissistema, aqueles que defendem o conservadorismo, aqueles que defendem o que o povão brasileiro essencialmente Sim. acredita. Então, realmente é uma Quantas coisa vezes eu e notória. você já falamos isso? Por exemplo, em alguns momentos dessa quarentena, tinha hora que eu tinha raiva, eu falava, meu Deus, que raiva da China. Por que o cara foi comer o morcego, sabe? E isso não é xenofobia, racismo ou qualquer coisa. É a minha opinião. E eu tenho uma frase que um professor meu sempre falava, e eu acho que ele deve ter escutado isso de algum historiador, que ele sempre falava assim, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu preciso concordar que você tem direito de falar o que você fala. Eu posso não concordar com discursos de pessoas que posso divergir, mas que as pessoas têm o direito de falar, elas têm. Agora, se for agressivo ou não, existem meios para que isso seja sanado. Existem tipificações penais, existe reparação civil. Agora, ficar o tempo todo criando ilação contra o presidente ou contra pessoas que são de direita ou conservadores, por besteira, porque a pessoa, meu Deus, um terrorista que falou por mim estaria preso. Quantas vezes eu e você já desejamos a prisão de alguém e nem por isso somos terroristas. Nem de esquerda, nem de direita. Sim, é verdade. Ô, Pamela, agora eu queria falar um pouco de política paraibana. A gente está aí nas vésperas de uma eleição municipal, né? Em João Pessoa, principalmente, que é a capital do nosso estado. E, assim, essa semana eu entrevistei o pré-candidato Valber Virgulino. Hoje a gente teve a notícia de que o vice-presidente Hamilton Mourão quer o deputado Eduardo Carneiro como candidato a prefeito. E também soube, né, pela veiculação da própria mídia, de blogs, etc., que o pré-candidato Valber, juntamente com o Cabo Gilberto, se reuniu com o pré-candidato Nilvan Ferreira, do PSL. Então, assim, existe toda uma articulação nos bastidores, que a gente sabe bem como funciona, mas o pré-candidato Valber também disse que não vai ser visto em ninguém. Ou ele é candidato titular, ou ele não é candidato. Como é que você está vendo esse jogo político aí? Como está se desenhando? Existe também o pré-candidato Cícero Lucena aí, né? Já começando a dar suas entrevistas. Como é que você está vendo tudo isso diante de uma ótica conservadora, direitista? Bem, Diego, de fato, João Pessoa, eu acho que vai ter uma eleição atípica esse ano. João Pessoa vem passando por um processo de mudança na questão política, ideológica, vamos dizer assim. Se a gente pegar o histórico de João Pessoa, fazendo uma análise, João Pessoa sempre foi um centro-esquerda. João Pessoa nunca coadunou com pensamentos, vamos dizer assim, de direita, como Campina Grande, por exemplo. Campina Grande sempre foi a nossa cidade mais de direita da Paraíba. Mas das eleições de 2012 para cá, João Pessoa começou a dar um salto em relação à mudança de pensamento político. A gente viu uma introdução de, por exemplo, a gente teve no ano de 2014 o candidato do PSDB, né, o Aécio, ele teve muito voto em João Pessoa. Ele foi muito bem votado. E até então, João Pessoa não tinha essa ligação com os candidatos do PSDB, que naquela época representava a direita, vamos dizer assim. Na verdade, não representava a direita, não, era contra Lula, contra o PT. E desde então, João Pessoa vem empreendendo nesse pensamento de direita, dando uma guinada, saindo de centro-esquerda para um centro-direita. E eu não sei se isso representa a mudança total ou a gente está caminhando
para que a gente tenha essa mudança de pensamento de centro-esquerda para conservador. Isso aí a gente só vai poder saber nessas eleições deste ano. Mas em 2018 eu tive a oportunidade de realmente participar efetivamente do pleito. Eu rodei os 63 bairros de João Pessoa e eu vi muita coisa e vi uma diferença de pensamento. E eu lembro como se fosse hoje, eu até então governador do estado, o Ricardo Coutinho, ele era muito bem avaliado por N questões, mais ou menos por questões estruturais, vamos dizer assim, obras, e, enfim. Mas ele conseguiu eleger o seu candidato, que seria o governador, nosso atual governador, João Azevedo, mas aquilo que a esquerda, encabeçada por Ricardo Coutinho, pessoal socialista, né, porque o PSB, Partido Socialista Brasileiro, queria empreender, que era uma derrota do presidente Bolsonaro, aqui em João Pessoa eles não conseguiram. O presidente teve uma votação assim, surpreendente, ainda no primeiro turno e no segundo turno, quando todos pensavam que o então candidato Haddad teria essa virada, ele não conseguiu. Na verdade, Bolsonaro ampliou a vitória. Então, isso para mim é a maior materialização de que João Pessoa está pensando diferente. E por pensar diferente, eu acredito que a direita, de fato, precisa se posicionar. A direita não pode perder a oportunidade. Ainda que isso não represente a união de todos os candidatos de direita. Mas, para mim, quanto mais candidatos, vamos dizer assim, alinhados. E quando eu digo alinhados, não é só ideologicamente, porque a gente não tem um presidente ideológico. O presidente Bolsonaro, ele é conservador, mas ele não é ideológico, tanto que ele já passou por vários partidos, PP, PTB, PSL, e hoje ele não tem partido. Então, o nosso presidente não é ideológico, mas é conservador. Então, todos os candidatos que dispuserem o seu nome e que sejam alinhados, quer ideologicamente, quer partidariamente, ou com a aduna dos mesmos pensamentos e ideais do presidente, que é pró-vida, pró-família, liberdade econômica, e que tenha preparo para que seja o prefeito da capital, eu acho que para nós, conservadores e de direita, e que defende tudo isso, é essencial. Nós precisamos, sim, de ter vários candidatos. Por isso que eu acho que a candidatura de Valber é válida. A de Gilberto não é possível, mas a união deles é válida. A união na verdade, tu falou que Nilvan é do PSL, ele não é mais do PSL, é do MDB, mas existe uma possibilidade de aliança com o PSL, que é o antigo partido do presidente da República. O próprio Eduardo Carneiro, que é do partido do vice-presidente da República, o PRTB. Então, assim, a direita precisa ocupar espaços para, no segundo turno, se unir e tentar realmente galgar o cargo do executivo. Porque nesse momento existem divergências, é normal. Por exemplo, nós de direita somos normais, gente. A gente não concorda com tudo, não. Todo mundo pensa que todo mundo concorda com tudo. Não, a gente tem as nossas divergências. Então eu acredito, vamos lá, o cenário hoje indica Valber, não é isso? Valber, candidato, Nilvan, o próprio Cícero Lucena. Cícero já vem com candidato do Centrão, né? O candidato do PP, que é o PP de Aguinaldo Ribeiro, o PP que por muito tempo foi também o partido do presidente da República, eu não sei se vocês sabem disso, mas o PP aqui na Paraíba faria aliança com quem? O PP não faria uma aliança com o partido de direita, entende? O PP de Cícero Lucena não faria uma aliança com vamos dizer assim, um patriota da vida, que é o partido de Valber. Não fazia aliança com o PRTB, entende? Então a gente precisa entender essas questões. Eu acho que essa eleição vai ser atípica, porque eu acho que vai ter mais ou menos uns 8 candidatos, porque temos o candidato do Valber, Eduardo, Cícero Lucena, o candidato do PT, que é o Anísio Maia. Existe a possibilidade de uma candidatura do PSB, que se cogita se é a esposa de Ricardo ou ela fazer uma aliança com o PT, que era até a indicação do ex-presidente Lula. O candidato do governador, do Cidadania, né? O candidato do atual prefeito, que a gente está numa discussão se é o Diego Tavares, se é a Edilma, se é a Socorro Gadelha, se é a Daniela Bandeira. Então, existe um leque. E desse leque,
a direita precisa se beneficiar. Não é ruim, a meu ver, ter vários candidatos. Não é ruim, não é ruim, porque cada um vai ter sua votação e lá no segundo turno a gente pode aglutinar, se unir. E eu vejo que a direita precisa ter esse leque para ver com que se identifica. Às vezes, por exemplo, existem pessoas que se identificam com o Valber exatamente por ele ter um posicionamento mais forte, mais assim, mais enfático, ser o estilo Valber Virgulino, delegado. Existem pessoas que se identificam pela forma mais mansa, mais tranquila, mais de governabilidade. Mas isso não quer dizer que as pessoas não tenham os seus ideais de direita. Isso é questão de jeito. A gente tem um presidente que é extremamente efusivo, que é extremamente enérgico, sanguíneo, colérico, e temos um vice-presidente que é mais concentrado, que é mais comedido, e eu acho que isso é muito normal. Mas, a meu ver, Diego, a direita precisa se posicionar assim. Vários candidatos, não é ruim, mas precisa se organizar, porque é inevitável ter segundo turno, né? São tantos candidatos, não tem como não ter segundo turno, e já começar a pensar lá na frente, o desenho de como vai ser o nosso cenário de segundo turno, porque uma pessoa não decide eleições de primeiro turno com tantos candidatos. Sim. E Pamela, tem um pessoal aqui pedindo a sua candidatura a vereadora. Você pensa em algum dia se Ai, meu aventurar Deus. nessa área aí ou não? Diego, a minha vida política, vamos dizer assim, sempre existiu. Eu muito nova, eu fui deputada Mirim com 12 anos. Foi um projeto do então presidente da Assembleia, Rômulo Gouveia, que já é falecido. Mas eu tive essa oportunidade de aprender muito dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba. E eu cresci muito. Depois eu fui para o Grêmio Estudantil do Liceu Paraibano. Eu fui presidente do Grêmio. Eu liderei 3.400 alunos. Foi uma experiência assim, maravilhosa que eu tive. E tive a oportunidade de entrar na UFPB, que para mim foi o maior desafio da minha vida. Entrar na UFPB, me deparar com toda uma doutrinação, porque existe doutrinação sim, existe doutrinação ideológica Censura sim, também. muita censura, porque eu sou cristã de berço, fui criada no Evangelho, então eu tive muita dificuldade de entrar na federal e ver tudo aquela loucura. E no segundo ano, eu tive um embate político mesmo, do diretório acadêmico, e eu ganhei de uma filha de uma vereadora aqui em João Pessoa de esquerda, então foi a minha primeira vitória de direita, vamos dizer assim. E desde então eu advogo tudo, mas eu sempre fui envolvida nessas questões políticas. Eu nunca descarto oportunidades, mas eu digo para você, Diego, a minha vida ela é muito pautada naquilo que acredito e naquilo que sou movida. Eu sou movida pelo que eu acredito. Política para mim não é meio de enriquecer, tanto que eu estudo muito, mas eu acredito que a política, e principalmente a de direita, essas pessoas de direita, essas pessoas que se insurgiram agora na política, elas precisam ser inteligentes. A gente precisa ocupar espaços inteligentes. A gente precisa saber se posicionar. A gente precisa saber falar. A gente precisa ser voz para aquelas pessoas que olham para a gente e esperam isso de nós. Algumas pessoas nasceram para liderar e outras pessoas nasceram para impulsionar aquelas que lideram. Então, eu acho que as pessoas do movimento conservador, do movimento de direita, precisam ocupar espaços. A gente precisa ocupar espaços, mas não é só ocupar por ocupar, sabe, Diego? A gente precisa ocupar sabendo o que está fazendo. Muita gente se candidata a vereador e quando chega lá vai saber fazer o quê? Sabe o que faz um vereador? Sabe se posicionar, por exemplo, se esse embate fosse entre eu e do outro lado fosse um homem de esquerda, que me perguntasse sobre política econômica, sobre conservadorismo, sobre liberdade econômica, eu ia saber responder? Eu tenho que saber disso. Então, assim, eu não descarto vida política, não descarto, nunca descartei. Mas se um dia isso acontecer, vai ser porque eu estou muito convicta do que quero e também do que posso. Eu não gosto de fazer ninguém passar vergonha. E pode ter certeza que se isso acontecer, se um dia eu conseguir chegar lá, eu honraria os meus princípios porque eu fiz isso minha vida toda. Então, política para mim sempre existiu. Nunca desassociei a minha vida, quer seja na igreja, quer seja nos movimentos. Eu fiz parte, eu sou ativista, né? Desde 2013 eu estou no movimento de rua. Então, já fui para rua, já
já pedi impeachment, já fui subir em trio, em carreata. Então, assim, eu sou bem engajada nessas questões. Muito bom. Então é isso, Pamela. A entrevista está chegando ao fim. Eu agradeço a sua disponibilidade, o seu tempo. E eu gostaria de pedir, quem segue a Pamela e ainda não segue o Pensando Direito, siga para acompanhar, inclusive, os artigos dela, que são muito bons. E quem não segue ainda a Pamela e segue o Pensando Direito, passe a segui-la também. Quero agradecer a todo mundo, o pessoal que está mandando mensagem aqui. Eu não consigo ler, porque eu fico falando e eu não leio. Mas eu quero agradecer a todos, dizer que eu estou à disposição para tirar dúvidas, ou se vocês lerem os artigos e quiserem falar, eu sou muito aberta para sugestões. Se vocês quiserem, Pão, escreva sobre isso, eu vou estar escrevendo. E agradecer a Diego pela oportunidade, dizer que a gente precisa sim fortalecer o blog Pensando Direita. É nesse blog que a gente está disseminando o pensamento conservador no nosso estado. Eu digo sempre para ele, eu sou muito empolgada, eu falo, vai crescer muito, a gente ainda vai fazer muita coisa. E eu tenho certeza disso. Então, quero desejar boa noite a todos, que a gente tenha uma semana mais tranquila, politicamente falando, que não seja uma semana tão tensa como essa que passou, mas que todos nós possamos continuar em paz, com saúde, e debatendo política e direito e conservadorismo, que é isso que a gente gosta. Tá bom? É isso. Pois boa noite, pessoal. Tchau, tchau.